Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o professor Tiago Romão. Iniciamos mais uma aula, a nossa aula 3, a última aula do módulo 1, que é o módulo Recursos Humanos 1. Então, as duas aulas anteriores já foram postadas, lá no canal do YouTube. Você consegue visualizar lá na playlist da Escola Técnica Mônaco. Tá? Se você é novo que está chegando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, acesse a playlist que você vai poder acessar alguns vídeos que são divulgado público, outros são listados, que aí é mais direcionado, mas enfim, vamos dar início à nossa aula, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, o que a gente, teoricamente, eu só contextualizo o que eu falei na aula anterior. Eu não preciso contextualizar a aula 1, mas na aula 2, só para que vocês entendam, nós abordamos, os seguintes conteúdos. Nós falamos sobre o sistema de administração de RH dentro do contexto, para que existe o sistema, né? Cada subárea, subdivisão da administração, ela de uma certa forma está pautada dentro de um contexto de sistema. E aí o sistema de RH ele tem as suas funções e os seus subprocessos, ok? Inclusive, nós falamos sobre os recursos organizacionais, recursos esses que fazem parte de qualquer organização, e demos ênfase e foco ao recurso humano, né? Que é o recurso de valor e de foco e que tem a relação com o nosso conteúdo de aula, tá bom? Além disso, eu falei sobre os estilos de gestão de RH, dentro de um contexto. Aí peguei o exemplo da teoria X e Y de McGregor, falei sobre a teoria Z de William Walsh, né? Depois abordei sobre o sistema de administração e organização de Likert, com base naqueles 4 sistemas mencionados. Aí contextualizei o novo modelo, a diferença do RH, para gestão de pessoas e gestão de talentos humanos. Expliquei sobre os objetivos de RH e dei a ênfase em relação ao RH e a estrutura organizacional, que é uma das suas funções, estruturar a organização e seus cargos, e as atribuições, a estrutura de comando, e obviamente o RH e responsabilidade e a sua função. E aí, a gente fala agora sobre os objetivos de gestão de pessoas, Qual é o objetivo da área de gestão de pessoas? A gente busca, de uma certa forma, atuar de forma ética, porque a gente envolve relacionamentos humanos, buscamos atender a qualidade de vida das pessoas que ali trabalham, dentro do seu contexto, a própria atualização dos funcionários, que é o que? A sua capacitação, de eles estarem atualizados quanto a conhecimentos, as tendências, de ensino, de treinamento, a própria satisfação do colaborador de estar dentro daquele local de trabalho, de se sentir bem, a condição de você entender e alcançar os objetivos organizacionais com base no planejamento das ações que devem ser feitas pelas pessoas, bem como um encaixe, ou enquadramento dessas pessoas nas respectivas funções e suas qualificações, bem como também uma maior competitividade, que deve acontecer, que deva ocorrer nesse pretexto. E aí, quando a gente fala de competitividade, é quando você tem uma empresa que ela se torna atrativa, para que as pessoas ali, de uma certa forma, busquem, assim, estar antenadas e desejosas de trabalhar naquela empresa, ok? Aí, eu falo agora do RH como processo. Bom, o RH ele também é visto como um processo. Por quê? Porque dentro do RH a gente tem, teoricamente, esses subsistemas, mas temos ações e mapeamento dessas ações com base no planejamento. Para tanto, nós falamos agora do subsistema de recursos humanos e quais são esses subsistemas, Provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoração, que tem um contexto dentro do planejamento de RH, recrutamento, seleção, a própria aplicação, do RH, o contexto de manutenção, que pega ali remuneração, benefícios, desenvolvimento. Obviamente que aqui
Só para que vocês entendam, em alguns contextos são 6, por quê? Porque em vez de ser manutenção, eu subdivido como remuneração e benefícios. Então tem um outro contexto dentro dessa situação. Então a gente abrange aqui todos os subsistemas de RH, tá? Bom, começando para a gente entender do modelo de diagnóstico de gestão de pessoas, como é que funcionam os processos de gestão de pessoas, inclusive trazendo para esse contexto dos 6 processos. Bom, a gente tem influências externas que se adequam ao contexto da empresa e nós temos influências organizacionais internas. O que seriam essas influências externas? Todas as leis e regulamentos legais de uma determinada nação, de um determinado lugar, os sindicatos de trabalho, os sindicatos regionais, estaduais, as condições econômicas daquela economia, a própria competitividade de mercado onde aquela empresa está inserida, as condições sociais, culturais daquela sociedade, né? Isso são fatores externos. E aí os fatores internos é o que a empresa gerencia. A sua missão organizacional, que é a sua identidade, a sua visão, que é a perspectiva de futuro, os objetivos que ela tem organizacionais e o plano de ação, que são as estratégias que ela define para alcançá-los, a sua cultura organizacional, as tarefas e o estilo de gestão que ela adota. Com base nisso, a gente define os processos de gestão de RH, que o primeiro é o recrutamento e seleção, que é o processo de agregação de pessoas, ou seja, agregar as pessoas ao contexto da organização e, consequentemente, ali promover, proporcionar um melhor ajuste dentro desse mercado. Consequentemente, nós temos o processo de aplicar pessoas, e nesse processo de aplicar pessoas é como a modelagem do trabalho, ou seja, como o trabalho ele é modelado, como ele é construído, né? Que aí a gente tem até uma relação com o processo que a gente fala muitas das vezes, que é desenho do perfil do cargo, as suas atribuições, e como ele vai ser avaliado. Consequentemente, o processo de remuneração e benefícios e incentivo está na recompensação das pessoas, ou seja, como é que as pessoas serão recompensadas na organização. Consequentemente, depois, o processo de desenvolver, que abrange desde o processo de treinamento, desenvolvimento, mas a gestão do conhecimento, né? A própria universidade corporativa, por exemplo, ela também se adequa aqui. E nós temos também o processo de manter pessoas. Nesse processo de manter pessoas, quanto à higiene e segurança, né? A própria qualidade de vida e relações com empregados e sindicatos, isso tudo está no processo de manter essas pessoas e monitorar. São os sistemas de informação gerenciais e os bancos de dados que as empresas teoricamente possuem. E o que isso gera? Né? Isso vai gerar alguns resultados finais desejados, que são as práticas e éticas responsáveis pelas pessoas que respondem por aquela empresa e vestem a camisa. Teoricamente, os produtos e serviços vão ter alta qualidade e competitividade por conta se eu conseguir operacionalizar todo esse processo. Consequentemente, eu ofereço uma qualidade de vida no local de trabalho, tá? E aí, a gente tem os órgãos, né, ou subdivisões, né, do órgão de recursos humanos, que podemos dizer como a área de recrutamento e seleção, que normalmente são sociólogos, psicólogos ou analistas que vão fazer esse processo. Aí nós temos a área de cargos e salário, que são analistas, né, estatísticos de cargos e salário, para poder avaliar como é praticado os salários, de acordo também com a legislação, mas o que as empresas concorrentes e segmentos de mercado estão oferecendo. Na divisão de benefícios, a análise da legislação de não somente previdenciário, né, mas também de benefícios, para entender quais são os benefícios de uma certa forma que se aplicam ao colaborador. A própria divisão de treinamento, que são os analistas que vão, e instrutores ou comunicadores que vão criar processos, né, de acordo com os gestores, demanda, né, e de acordo com as mudanças que ocorrem dentro da organização, analisar essas demandas de treinamento para capacitar esses colaboradores, não somente na linha operacional, mas também dentro do contexto tático e estratégico, porque há uma mudança, às vezes, conceitual também ali acontecendo, e é necessário que esse gestor tenha a habilidade para tomar a decisão. Consequentemente, a gente também tem aqui, né, a área de divisão
de higiene e segurança, que não era tão pensado, mas hoje é, onde acontece. Por exemplo, temos médicos, ou a empresa, quando não tem médico, ela vai ter um consultório que é parceiro e ela faz o exame admissional, periódico, né, ou demissional. Avalia-se o grau de dificuldade de cada função, quais são as atribuições, define premissas tais como salubridade, e entre outros, né, contexto que salubridade, periculosidade, mas entre outros contextos que estão relacionados à segurança do trabalhador no exercício da sua função. E a divisão de pessoal, que é ali os analistas de pessoal auxiliares que de uma certa forma vão ajudar nas atividades como se fossem auxiliares de um secretário escolar, tá? Bom, nesse subsistema a gente fala agora sobre o planejamento de recursos humanos, e o planejamento de recursos humanos ele leva em consideração dois fatores, né? A primeira condição é a análise do mercado de trabalho. Então devemos analisar o mercado de trabalho, que significa avaliar as vagas disponíveis pelas empresas, como é que está o mercado de trabalho para aquelas determinadas funções, e isso se assemelha à análise da lei da demanda e da oferta. Lei e demanda da oferta que se aplica dentro de um contexto usual que a gente aborda, por exemplo, na economia. E aí, por exemplo, numa situação de oferta, ou seja, de disponibilidade de vagas, o mercado ele pode se comportar da seguinte forma: você tem muitas vagas, então há competição entre empresas para poder achar os melhores candidatos. E aí reduz um pouco a exigência no processo seletivo, e aí você intensifica o investimento em treinamento, já que você vai reduzir essa exigência, e vai intensificar os benefícios sociais para poder gerar a atratividade das pessoas para a tua empresa. Não é o contexto que a gente está vivendo agora. Se a gente for levar em consideração anos atrás, por exemplo, tinha um boom na economia que, por exemplo, achar engenheiros civil, por exemplo, engenheiros era muito difícil. Então as empresas, como até profissionais de tecnologia específicos hoje é difícil encontrar. Então as empresas vão promover melhores salários e benefícios no sentido de gerar uma atratividade desses melhores colaboradores, tá? Consequentemente, a gente também tem, quando temos uma situação, aqui ó, a gente falou numa situação, vou até grifar, numa situação de oferta, o mercado ele se comporta. Agora, numa situação de procura, o mercado ele se comporta como? Quando tem muita procura, tem pouca vaga. E aí tem uma falta de competição dessas empresas e eu, como empresa, posso exigir muito para encontrar o candidato já preparado, diminuo meus custos de treinamento e congelo qualquer tipo de benefício social ou aumento de salário. Então, essa é a análise de mercado. Então, se a gente for olhar hoje numa recessão de pandemia, que muitas pessoas perderam o local de trabalho, então havia poucas vagas disponíveis no mercado e, consequentemente, havia uma acerridade no sentido de competitividade entre as pessoas para se colocar novamente no mercado de trabalho, você tendo que ter um ótimo currículo, né? Um ótimo comportamento, ou seja, um perfil bem alinhado àquilo que a empresa queria. E a gente também tem a análise do mercado de recursos humanos ou mão de obra. Naquele momento nós falamos do mercado de trabalho, agora é a análise de recursos humanos. E nesse sentido, ele é composto pelo conjunto de pessoas que estão aptas e preparadas para o trabalho que você está ofertando. Ou seja, não adianta só olhar o seu mercado. Tem que olhar o mercado, mas eu tenho que ver se para aquela determinada função existem pessoas capacitadas ali e disponíveis no mercado também. E aí a mesma coisa se aplica, ou seja, em situação de oferta, o mercado ele se comporta quando eu tenho uma excessiva quantidade de candidatos, eu vou ter competição entre eles, eu vou rebaixar essas pretensões salariais dessas pessoas e o candidato vai aceitar qualquer oportunidade, muitas das vezes, que apareça, porque a orientação dele é para sobreviver. Já quando há uma situação de procura, né, o mercado ele vai o quê? Vai ter insuficiente quantidade de candidatos nesse mercado, não vai ter tanta competição de candidatos, vai se elevar as faixas salariais para gerar essa atratividade e esse candidato bem apto ele vai ter múltiplas oportunidades e obviamente ele vai escolher aquela que melhor lhe atenda. E aí a gente fala sobre rotatividade de pessoal, que a gente pode chamar também de turnover, né?
O que é o turnover, né? Por exemplo, quando você tem não somente uma flutuação, mas uma rotatividade dessas pessoas na empresa. Toda empresa ela vai ter pessoas entrando, vai ter pessoas saindo e pessoas se mantendo. Isso é natural que isso aconteça, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, essa flutuação, existe um índice que ele é aceitável. Quando isso está muito alto, significa dizer que algum erro, ou mais de um erro no processo de RH está incongruente, está errado. E aí, por exemplo, existe uma fórmula que a gente teoricamente faz, que é o seguinte: o que é o IRP? É essa questão do índice de rotatividade de pessoal, onde a gente tem A, que são as admissões, ou seja, as contratações que foram feitas, normalmente o período pode ser mensal, tá? E D é as demissões que ocorreram no período. Então, como é que você acha isso? Eu somo as admissões mais as demissões, divido por 2 e multiplico por 100 e depois eu vou dividir pelo valor efetivo médio do período. Bom, efetivo médio é aquela quantidade, teoricamente, de colaboradores que tem naquele período, se descontando essas situações, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Foram admitidos 8 colaboradores, foram demitidos 10 e o efetivo médio do período, naquele período mês, né, que a gente está analisando, são 100 colaboradores. Então, eu vou aplicar a fórmula, vou pegar lá 8 mais 10 dividido por 12, teoricamente isso aqui vai ser o que? 18 dividido por 2 vai dar 9, 9 vezes 100, né, teoricamente, vai ter 900 dividido por 100, vai dar 9%, ou seja, aí eu tenho um índice naquele mês de rotatividade. Dependendo do tamanho da empresa, o próprio parâmetro que o RH ele cria é que vai pré-estabelecer qual é o indicador mais ideal e adequado para a situação, tá bom? Bom, o acompanhamento desses índices, eles ajudam a ter um panorama até do clima organizacional, porque muitas pessoas querendo saindo, significa dizer que de uma certa forma não é legal trabalhar naquela empresa, tá? Aquela empresa não está adequada. E aí ela é muito utilizada para aferir essa questão, inclusive, e analisar isso é a entrevista de desligamento, quando você faz para entender por que o colaborador está saindo, quais são as causas que estão gerando essa rotatividade, tá? Bom, essas causas elas podem ser externas, né? Por exemplo, uma situação que a pessoa arrumou um outro trabalho, uma oportunidade, ou pode ser interna, a própria política, problemas de relacionamento com chefia, condições de trabalho, crescimento, por exemplo, falta de crescimento, tá? E aí, essa rotatividade, ela gera custo para a organização. Que custo que ela gera? Ela gera custo primário, secundário e terciário. Como assim, professor? Porque se eu estou desligando pessoas, eu tenho que contratar. Então, eu vou ter que estar fazendo processo de recrutamento e seleção constante, registro, documentação, desligamento. Custos secundários é a própria produção e atitude do pessoal, porque você tem que treinar, você tem que. Essa pessoa nova começou até se adequar, se ajustar à função, vai demorar um tempo ainda. E aí você tem perdas, você tem investimentos extras que você vai ter que fazer em treinamento, e isso acaba gerando perdas para a empresa. Nós também temos uma outra taxa a se calcular, que é o absenteísmo. O que é o absenteísmo? É o que a gente chama de ausentismo, mas é para designar quando a pessoa tem faltas ou ausência. Como um aluno também, teoricamente, que ele falta e tem lá um percentual que a Secretaria de Educação, ou MEC, dependendo do nível de ensino, ele no ensino presencial, ele preconiza que você tem que ter no mínimo 75% de frequência. E aí, se o aluno ultrapassa isso, ele está com um índice, né, alto de ausência, né, e teoricamente ele acaba sendo reprovado por falta. Nesse caso aqui, a gente tem um índice de, teoricamente, absenteísmo, que é levar em consideração o número de horas atrasos que teve no mês, mais o número de faltas, vezes 100, dividido pelo número de homens, vezes horas trabalhadas. Então, por exemplo, eu tenho lá 1.000 horas em atraso naquele período, né, por exemplo. Eu tenho 1.200 faltas, eu tenho 100 pessoas, 100 colaboradores e 220 horas trabalhadas. Tá bom? Normalmente a empresa trabalha 220 horas. Eu vou lá, 2.200 vezes 100 dividido por 22.000. Isso vai me dar 10%. Então pode ser um índice aceitável ou não. E normalmente as causas possíveis que você pode justificar para não entrar aqui é quando a pessoa tem uma doença que está de atestado médico, né? Razões diversas, atraso, problemas financeiros, transporte, baixa motivação, mas que justificam esse excesso de uma certa forma do absenteísmo. Então são essas razões, tá?
Aí a gente fala sobre recrutamento de pessoas. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre recrutamento, né? O recrutamento em si está relacionado a um conjunto de técnicas e procedimentos que você visa sempre atrair candidatos que tenham qualificação e que possam ocupar o cargo naquela organização. E aí, das suas fases, é o seguinte: quais as vagas que eu quero preencher? Então, eu vou analisar as fontes de recrutamento, né, dados dos documentos, requisito, enfim, qualificação, e onde estão esse candidato, que ela pode ser interno, dentro da própria empresa, ou externa também. Como eu informo os candidatos, ou seja, quais as técnicas de recrutamento, onde eu vou colocar cartaz na portaria da empresa, vou fazer visita à escola, vou botar anúncio em jornal, na internet, em sites de agência ou nas redes sociais, por exemplo. E como é que você pretende atrair, chamar a atenção? Fazer alguns requisitos mentais, físicos, de acordo com cargo ou benefício. Então, são características da fase do recrutamento. E eu gosto muito do ponto de vista do recrutamento interno e externo para você entender o seguinte: quando a gente está falando de recrutamento interno, a gente está falando dos colaboradores que trabalham dentro da organização e que eles podem assumir uma outra função. Quando é externo, eu estou buscando de fora. Então, por exemplo, no interno eu preencho a vaga e oportunidade com os colaboradores atuais, que já conhecem a cultura da empresa. Os colaboradores internos são candidatos mais preferidos porque diminui teoricamente o custo também. Tá? Então, a empresa acaba não tendo um custo tão excessivo e se exige que eles possam promover para uma outra oportunidade e se motivar novamente, até através de uma promoção. A própria organização oferece uma carreira, às vezes se a empresa tiver uma oportunidade de plano de carreira, ela consegue promover isso também para o colaborador interno. Já no contexto externo, é quando faz todo o processo de admissão trazendo de fora, tá? E exige que esse processo seja feito e é demorado, e é pessoas que vêm de fora da organização, tá? E como é que funcionam as alternativas de recrutamento? Planejamento de RH, eu levanto a necessidade de recrutamento, defino se ela vai ser externa, recrutamento externo, se ela vai ser interno, interno. E se é externo, eu analiso o ambiente externo, se é interno, eu analiso dentro da empresa, seleciono o candidato recrutado e vou para a seleção, tá? E aí no processo de recrutamento tem um planejamento. Que planejamento é esse? É estimar o número de candidatos que eu preciso, especificar tal função, qual é a meta de ação que você pretende alcançar. E aí é uma questão filosófica. Por quê? Porque você vai analisar um ambiente interno e externo, você vai analisar carreira versus função, você vai analisar curto prazo e longo prazo e outras condições também. Já no desenvolvimento da estratégia, que qualificações eu exijo do candidato, qual é a fonte de recrutamento que eu vou utilizar e canal de comunicação, como é que eu pretendo persuadir, qual é a situação da mensagem que eu quero passar no processo de recrutamento, se é uma realidade da vaga ou uma fantasia para gerar uma maior atratividade, se eu vou preparar os recrutadores para que eles possam gerar uma melhor produtividade na hora do processo. E aí eu vou entrar nas atividades, que são as ações. Eu vou abrir a vaga, eu vou anunciar, vou fazer visita, eu vou fazer registros. Hoje as empresas têm bancos de dados, né? Que aí a gente vai falar no final, mas tem banco de dados com currículos, mas elas também avaliam diversas situações, tá? E aí na avaliação, qual foi o número de funções que foi preenchida? Ou seja, o preenchimento das funções foi no tempo hábil? Qual foi o custo por cada função? Isso são métricas que a área de RH e o analista de recrutamento deve ter, tá? E aí existe o processo, né, de procura do candidato. E esse processo de procura, ela vai desde o momento que você procura preencher aquela posição que se encontra aí aberto, né, por um determinado colaborador, e normalmente as pessoas começam, né, pela uma área mais ocupacional, ainda mais se for dentro de um contexto interno. Por quê? Porque aí você tem a oportunidade de fazer um crescimento e você contrata novamente de fora para preencher aquele cargo operacional, tá? E aí, como é que eu escolho uma opção, né? Por exemplo, a gente pode fazer diversas investigações para entender todo um contexto daquela pessoa, né? Suas escolhas, família, dados históricos, né? Enfim, tá?
E na seleção de pessoal eu vou comparar o analista, né, de recrutamento e seleção. O que ele vai comparar é o seguinte: os requisitos que eu quero, se o candidato tem, né? E, teoricamente, na descrição do cargo, através da técnica de seleção, se esse candidato ele está apto a assumir aquela função. E aí é por isso que existe, né, a necessidade de se descrever e analisar o cargo, que é levantar todo o conteúdo e requisito que um cargo exige. Obviamente também aplicar a técnica dos incidentes críticos, que é analisar, né, sistematicamente os comportamentos necessários, ou seja, que esse colaborador deve ter. Isso você pode fazer junto com o gestor de área, que é aquele que vai ser o seu gestor imediato. A própria requisição do empregado, que é o que? As exigências daquilo que ele está precisando. E analisar qual é o contexto do cargo no mercado para você tomar a decisão. Já essa ficha profissiográfica são algumas codificações de características do novo ocupante para o cargo, tá? Que é uma anamnese que o recrutador faz. E aí você escolhe as técnicas de seleção, né? Você tem entrevista, e aí é interessante que temos, inclusive eu pretendo fazer, né, com meus alunos, que é uma simulação de entrevista online, que hoje é muito utilizada, né, nesse contexto. Inclusive eu sempre falo para os meus alunos em sala que a gente está falando de quando você quer encontrar um cargo, você deve se alinhar a esse perfil. E aí é interessante que, de uma certa forma, se tenha em consideração todos os parâmetros de entendimento do processo de entrevista, tá? E aí existem algumas provas de conhecimento. Por exemplo, o recrutador ele vai colocar você às vezes fazer falar de forma oral, escrever talvez uma redação, fazer uma atividade prática, talvez, se for alguma coisa geral, você se ambientar, se for algo específico, um teste específico. Quanto à condição de ser dissertativa, objetiva ou mista, vai depender do tipo de grau de função, normalmente mais para uma situação mais estratégica, tá? Existem alguns testes psicométricos, que, por exemplo, eu quero avaliar a compreensão verbal através da leitura, a fluência de palavra na possibilidade de fala, no fator numérico pelo raciocínio lógico, nas relações espaciais pela análise de espaço e dimensão, pela memória auditiva e visual, pela rapidez, pelo raciocínio. Então, existem alguns testes psicométricos que são feitos nessa condição, tá? Testes de personalidade, inclusive eu vou passar para os meus alunos um teste de personalidade. Tem a metodologia DISC também, que é muito interessante, que você entende um pouquinho nesse contexto da sua personalidade, e esses traços ele distingue muito quem é essa pessoa. Isso é feito por psicólogo, mas eu vou falar um pouquinho, tá? Técnicas de simulação, e essa simulação de uma certa forma é gerar algo prático para poder avaliar a pessoa se ela tivesse necessariamente conduzindo ali alguma determinada situação na prática daquela função, ok? Então, são técnicas que o profissional de RH, principalmente psicólogo, utiliza para avaliar a conduta e as respostas desse colaborador, ok? Então, galera, é isso. Tá? A gente finaliza aqui a aula 3 do módulo 1 de recursos humanos 1, e ainda temos mais 3 aulas do módulo, videoaulas do módulo de recursos humanos 2, tá bom? Então, galera, um grande abraço para você que está chegando aqui hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você tiver aí alguma dúvida, é só você acessar o canal. Tem o meu contato de Instagram, né? @thiagoroman, RJ. Um grande abraço para você. Fica com Deus e tchau, tchau.